A gente falou aqui em futuro e a gente escutou agora há pouco o Zezé Perrella falando, pô, vou chamar alguns caras do elenco, não posso falar aqui que eu vou demitir porque o cara tem contrato, mas vou tentar fazer uma composição para alguns saírem, outros ficarem. E aí a gente tem uma prateleira aqui com nomes importantes desse time do Cruzeiro e que a gente coloca à disposição do mercado, tá? De alguma forma ou de outra. Todos eles vão precisar passar por negociação, por entendimento salarial. Nada aqui vem de graça. Não estamos falando que vai sair o cara de graça. Mas tudo na bola é possível fazer negócio. Então, temos aqui, são 15 jogadores, ou 13 jogadores, e aí, ó, o critério tem que ser o seguinte, esse cara é o contrato. O que eu mais quero contratar, na visão de vocês, tem que estar no topo. Tudo bem, mas tem que considerar salário. Por exemplo, só para dar um exemplo, o Pedro Rocha. Sim, esse cara vai ter que existir uma negociação Rocha, fora. Ele é um jogador que eu acho que ele pode ser útil a qualquer time do Brasil, qualquer time da Série A. Só que o Pedro Rocha, o valor de salário que ele ganha, que eu não vou ficar falando aqui porque ninguém pergunta o meu salário, mas é um valor proibitivo para qualquer clube da Série A. Sim, mas você tem que levar isso em consideração. Inclusive o Cruzeiro. Mas eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Quer dizer, principalmente no caso tipo assim, vai ter que ser levado em consideração. Bota aí a tela grande só para eu ler aqui, falar a lista completa. Egídio, Robinho, Ariel Cabral, Sassá, Pedro Rocha, Edilson, Thiago Neves, Rodriguinho, que está machucado, mas está no clube, Fred, Dodô, Marquinhos, Gabriel, Dedé e Orejuela, tá? São esses os jogadores. Tem que e assim, aí o cara, se virar com a Ajax. Isso, lá, né? mas o Pedro Rocha também. O Pedro Rocha também, ele só tem o final do ano. E assim, do Orejuela no Flamengo. Isso, hoje, e assim, por que não... por que não botaram o Fábio, não botaram o Léo, não botaram o Henrique? Porque entendemos que esses caras aí devem ficar. Se eu não me engano, o Henrique está sem contrato. Eles até podem. Termina agora? Acho que, se eu não me engano, então é bem provável que ele saia. A produção podia até dar uma olhada mas aí, mas eu acho que o contrato do Henrique termina agora, esses três em dezembro aqui, agora. eles até podem sair do Cruzeiro. Mas nesse primeiro momento colocamos aqui como figuras que... Eu vou botar, cara, vamos lá. Eu vou botar bola, só para dar grana. ordem aqui rapidinho. 1 no topo, 3 na segunda prateleira, 4 na terceira e 5 embaixo. Então vamos para 5 nomes. Tá, né? Thiago Neves tá aí. Tá. Eu começaria aí. Acho que essa prateleira de baixo vai ter uma opção de gente, como não tem ordem. Acho que Marquinhos Gabriel, Sassá, Thiago Neves. Vai até o final de 2020. Do Henrique? É isso. Tá. Até o final do ano que vem. Então tem mais um. Sassá, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves, pra mim já começa. 3 votos mole. aqui. Alguém vai comprar um desses 3? Sassá, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves. Fácil. Comprou? Apoio. O Pretzel não é que o Pretzel comprou. O Pretzel olhou e falou assim... Fácil. Eu não colocaria o Sassá aí, mas beleza. Já que eu voto vencido. Então dê 2 nomes, ou um nome, fica à vontade. Quem mais está ali? Tem Edilson. Edilson. Edilson certamente na última prateleira. Um voto por Edilson na última. Eu pegaria o Edilson. Pega o Edilson também? Então, a gente vai organizar ali, já temos 4 nomes. Mas deixa o Vitor sugerir agora o resto. Vitor, por favor. Um nome, falta um nome. Marquinhos Gabriel, falta um nome? Falta. Egídio, não? Egídio. Egídio? Tá, Egídio. E assim, tem jogador, por exemplo, o Rodriguinho e o Robinho estão machucados, mas assim, entendimento também de que um dia os caras vão se recuperar, não vão ficar machucados para sempre, obviamente. Mas como a contratação mas só para janela... colocar, né? Talvez o Rodriguinho entrasse ali. Só para colocar, isso é uma informação. Já tinha trazido aqui ao longo do campeonato. O Rodriguinho estava acertado com o Flamengo. E o departamento médico do Flamengo recomendou a não contratação. O departamento médico informou o futebol. Isso antes do Cruzeiro? Isso antes. O departamento de futebol foi claro, o departamento médico do Flamengo foi claro e falou: não contrata, que esse jogador tem seríssimos problemas físicos. Olha. E aí o Flamengo saiu do negócio. Isso é informação, tá? E só para tá falando agora, caiu. Eu venho falando isso ao longo do ano aqui algumas vezes. Isso é uma informação. O departamento médico falou: não recomendo. Se quiser contratar, é por conta do departamento de futebol. E o departamento de futebol, opa, beleza, recuou. Então, porque era sabido que o Rodriguinho teria os problemas. E para quem está em casa e não conhece como é que funciona a hierarquia dentro de um clube de futebol, assim, o departamento de futebol poderia contratar, como várias vezes contrata, só que é por sua conta e risco, como acontece, por exemplo, numa empresa, só para dar, você tem o RH, o diretor lá entra no processo e fala: eu quero esse funcionário.
Ele que passou, o RH fala, beleza, ele passou em toda... Eu não recomendaria a contratação. O diretor, ele pode mesmo assim fazer, Sim. mas vai passar por E o cima do RH vai tratá-lo da mesma forma que ele trata todos os outros Sim. funcionários. Não é porque o departamento de Não, futebol falou, não contrata, que se o cara machucar, não vou tratar o Isso. cara. Só para Não deixar bem vão, claro. Então, assim... Porque às vezes fazem algumas Só conexões que assim. quando você tem a confiança, tudo bem Sim. azeitado, você E a confia... capacidade técnica de fazer a avaliação. Tô- Talvez, certamente, Claro, o Cruzeiro fez a avaliação e entendeu O Gonzalo ou aceitou o Carneiro, risco. que está no São Paulo, tá suspenso por doping. O Grêmio estava fechado com o Grêmio. O médico foi lá no Uruguai e disse assim, não contrata. O São Paulo foi lá e contratou. Bom, vamos lá. só o- 4 nomes agora nessa prateleira, tá? Eu vou abrir com o Robinho temos Ariel Cabral, Robinho, Pedro Rocha, Dedé, Orejuela, Rodriguinho, Fred e Dodô. Eu acho que a gente foi injusto aí nessa história, porque no final lembrou, é pra essa janela, né, pra próxima. É, É que o Robinho, a lesão dele é séria, assim, ele vai ficar meio que inapto até pra... Provavelmente, não sei. Então, sim, mas você é uma tira, situação de tira você- a lesão na questão bola e comportamento. beleza, então acho que o Robinho pode começar. Robinho abre com 2 votos. Vitor Sérgio, um jogador, por favor. Eu vou botar aí, do ponto de vista de risco, eu vou botar todos os machucados aí. Robinho, Dedé e Rodriguinho. Robinho, Dedé e Rodriguinho. O Robinho entrou. São os meus votos. Alguém compra Dedé e Rodriguinho? Ou o Dedé ou o Rodriguinho? Putz, eu fico bem na dúvida. Eu preferia botar o Fred aí. São quantos agora nessa São 4. prateleira? Então eu ponho o Fred também. Fred, 2 votos por Fred. Eu vou ficar... Eu acho que bola por bola e questão de ser útil, eu acho que Dedé e Rodriguinho podem... Já que a gente combinou, o critério vai ter lesão, não vai ter lesão? Não, eu acho assim. Eu acho que tem vai a lesão. porque é um compromisso, Mas, né? exatamente. Mas aí eu vejo lesão como oportunidade. Então, eu em acho, algumas situações. Eu acho que a lesão tem que ser um componente, por quê? Porque eu duvido Eu vou pegar que o Rodriguinho, caras... então, porque eu acho que o geral da carreira dele, o Rodriguinho do Corinthians foi o restante é outra coisa, que não é aquele brilhantismo, e tem essa questão da lesão, e que é uma lesão que, assim, vai comprometer sempre. Então, Rodriguinho eu duvido entrou. que esses caras, eles aceitem fazer contrato de 1 ano. Sim. Esses caras vão fazer contrato de pelo menos 2 anos. Claro. Então, acho que o fator de físico é um fator importante. Mas assim, de novo, o cara tá Inclusive pro machucado, Dedé. o cara tá Inclusive pro machucado, Dedé. em tese ele tá em baixa, porque ele tá machucado, dependendo do período da lesão, e você tem a chance de falar assim, pô, agora que esse cara tá em baixa, é tipo ação na Falta só bolsa, mais você um vai lá, aí, né? comprou ação, Olha, caiu, cara, eu ao invés de acho- vender, você fala, vou comprar mais, eu Falta quero... só mais um aí? Eu acho Não, que o falta Dedé... mais um, Mais um. O Dedé... E outra informação, o Dedé, no início do ano, estava de férias em Volta Redonda e falou para todas as pessoas do círculo dele, eu estou indo jogar no Flamengo. E aí, quando o Flamengo acertou com a compra do Arrascaeta, o Flamengo se comprometeu com o Cruzeiro de desistir do Dedé. De repente pode voltar à tona agora? Não sei, talvez. Não sei, tem que mas ver tá a vendo, o questão. Gustavo Henrique tá chegando, Pois é. aparentemente, né? Eu Será votaria que no tá Ariel mesmo? Cabral aí. Vai depender da Europa, né? O comportamento do Dedé, tem horas que tu vê o cara que joga bola, e ele joga bola, mas o comportamento dele recente aí na reta final do Cruzeiro, eu achei Eu péssimo. não pego o Ariel Cabral. Tem Dedé, tem Orejuela, tem Dodô, o lateral, tem Pedro Rocha, só para esses 4. Eu não mas pego. o que eu falei? Ariel Cabral, não falei? Ariel Então, Cabral. o Ariel Pérez vai Cabral. decidir. Eu votei no Dedé para entrar e o... Eu votei no Ariel Cabral. O Formiga votou no Eu Ariel vou votar Cabral. por causa do comportamento no Dedé. Dedé. Então, olha... Surpreendente. Meu. Seria meu topo de prateleira. Olha, você acredita? olha só, olha que coisa curiosa. Os medalhões, tá? Vamos falar boa da verdade aqui. Os medalhões, todos eles ficaram 3ª e 4ª prateleira. Os que sobraram, não, nem o Pedro Rocha não é medalhão. O Pedro Rocha ainda está na categoria do cara que pode se tornar um medalhão. Pode se tornar. Porque ainda é um cara que tem que crescer na carreira aí. No O Dedé, sentido de o Dedé teria status. sido o meu topo. Teria sido o seu topo, Dedé. Olha só. Então vamos lá. Na ordem agora, por favor. Na 4ª posição, Vitor Sérgio, seu 4º lugar. Eu abro aí na 4º lugar por uma questão de salário. E os dois ganham muita grana. Dodô e Pedro Rocha. Por uma questão Não, de mas quem salário, em eu vou quarto? votar. Por uma questão de salário, eu vou votar no Pedro Rocha. Pedro Rocha, o 4º de Vitor Sérgio Rodrigues. É o seu meu, 4º. eu vou de Orejuela. Orejuela, o seu 4º Orejuela. Eu vou de Cabral, mas eu tenho que... Não, eu posso escolher. Se você for Não, de pega Cabral. esse Cabral então, pra gente Pegou o pular, Cabral? ganhar tempo. Então vai. tá. Cabral vai na 4ª posição. O Vitor Sérgio, então, traz o Dodô para voto de 3º lugar, Não, é isso? não. Agora eu trago o Pedro Rocha, né? Ah, não, desculpa, porque o Ganhou o Cabral em quarto, então eu trago o Pedro Pedro Rocha. Rocha para 3º lugar. Formiga? Continuo com Orejuela. Orejuela. Dodô. Dodô. Eu vou, então, de Dodô nessa posição. Tá. Tá? E aí ficam Orejuela
e Pedro Pedro Rocha para disputar Eu o topo. continuo votando no Pedro Rocha. Um e voto no Orejuela. Um Agora voto eu pro vou- Pedro Rocha, outro voto no Orejuela. Não, Não, agora é o seguinte, o topo seu é Orejuela. O meu topo é Orejuela. O topo do meu Vitor topo é Orejuela, o topo do Bruno Formiga que é eu o... acho que tem modelos que talvez o Orejuela não se... É como o Vitor falou, tirando a questão salarial, acho que quem vai ter bala para contratar tem que negociar. Sim. Bola por bola, acho que ele é o cara... Para mim seria o Dedé, que se encaixa em qualquer time, depois é o Pedro Rocha. Inclusive, quando chegou, deu um levante até bom no Então, no o seu Cruzeiro. topo é Pedro Rocha, Meu topo é o Pedro topo Rocha. do Meu Vitor topo é Sérgio é Orejuela. Orejuela e o seu topo é... Meu topo é o Pedro Rocha também, por uma questão de bola e de ser um jogador de meio para frente, né? O Orejuela, eu acho que tu pode achar uma alternativa, apesar de ter feito um bom campeonato achei ele brasileiro. muito Bom campeonato. Me Excelente. perguntaram dele do Grande Flamengo, brasileiro. não sei se vocês têm Bom informação. brasileiro. Não Grande é tem fora. informação, mas Ninguém fez um grande... o mas Flamengo fez um bom o Flamengo claramente vai procurar um lateral pro lugar do Rodinei. E Isso é pode ser certo. Orejuela, Pode porque ser, eu achei então. que fez um grande O campeonato. problema é que Um tem bom que campeonato. negociar com o Ajax, mas pode ser. Ô, Luiz, olha Acho aqui, que- ó. Deixa eu acho só que dar o a informação top que eu tenho é que o Ajax não quer emprestar É. de novo. O Ajax quer vender. Top 4, Pedro Rocha, Orejuela, Dodô e Ariel Cabral. E de lá pra baixo, cara, Dedé, Rodriguinho, Fred. Olha essa quarta, olha só os Teve aquela medalhas. manchete de um internauta que falou semana passada, a culpa é das estrelas. É. Que o filme é um Filme. absurdo, é a É. melhor manchete. Não, pô. filme É, Só diga que aí. é culpa só os jogadores, né? Sim. Mas o filme é dramático Ah, e triste.